Se vocês notarem, não seria mais fácil se eu pudesse usar uma malandragem da matemática, né? Nossa querida matemática. E eu vou mostrar para vocês. Aqui eu tenho a rede 0, né? Aqui essa parte é rede e a outra parte é host. Isso aqui, por enquanto, só resolve o problema da primeira rua ali, né? Por enquanto, ainda não falei a mágica aqui. Então, tá resolvido por enquanto só aqui, né? Que era a ruazinha inicial, onde tudo começou desse bairro aqui, certo? E se eu falasse para vocês que dá para eu pegar uma subdivisão desse número, que esse número 192.168.1.0 é o endereço da rede aqui. Eu consigo fazer uma brincadeira, pegar esses 8 bits aqui, ó, quebrar eles, e se eu tenho 8 bits, imagina, ó que loucura, né? Não vou mexer no que eu não posso mexer, né? Que é o prefixo, não pode ser mexido de forma alguma para a gente chegar até esse bairro aqui, e no momento, até agora só nessa rua aqui embaixo. Mas então a gente não pode mexer nisso aqui, endereço de rede. Por enquanto esse é o endereço de rede. Se eu tenho aqui esses 24 bits sendo utilizados para endereço de rede, por que 24 bits? Porque tem 3 octetos, né? O octeto 1, o octeto 2 e o octeto 3. Então aqui eu tenho, no total, falando em bits, eu tenho 24 bits. Falando de bits que estão sequestrados ali, 24 bits que eu não posso mexer em nada. Tá ali quietinho e eu não posso mexer. Mas eu tenho 8 bits que eu estou usando para numerar minhas casas. Esses caras aqui, ó, certo? Tem 8 bits aqui, 8 bits. Por isso que, de novo, né? Eu pego a base 2 e elevo esses 8 bits, falando do menos 2, porque é o endereço de rede e broadcast. Menos 2, eu vou ter os 254 possíveis casas naquela rua. Certo? Até aí, de novo, só repetir tudo que eu já falei. Mas eu tô vendo aqui nessa rua que eu tenho no máximo 4 ou 5 casas. Então, poxa, para que eu tenho 254 possíveis endereços IPs, mas eu jamais vou ter 254 casas ali, porque eu tenho uma limitação da rua. A rua não comporta isso aí. E isso pode acontecer com o mundo real de redes. Você não pode ter, às vezes, dentro de uma sala, 254 dispositivos. Mesmo que cada pessoa tenha um celular, um iPad, uma impressora, uma sala de 10 por 10, né, metros quadrados, você nunca vai conseguir colocar 254 dispositivos lá dentro. É o que está acontecendo aqui. Eu tenho uma rua que jamais vai precisar de 254 IPs. Então, o que eu posso fazer? Eu chego aqui, eu consigo... Olha que loucura, galera. Eu consigo alterar o endereço de rede, esse endereço azul, mas fazendo com que esse novo endereço de rede ainda pertença a esse de rede azul. Oh, como assim, Diego? Aí vem a palavra sub. Eu consigo criar uma sub-rede que pertence a essa rede azul. Como? Se eu tenho 8 bits aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E se eu roubar uns bitzinhos daqui, roubar uma palavra pesada, vamos falar emprestar. Se eu emprestar uns bitzinhos daqui, esses 2 bits aqui, ó. Peguei esses 2 bits e falo o seguinte, agora, galera, esses 2 bits vai ser uma subparte desse azul. Eu deveria até ter colocado o azul ali, foi mal. Vamos voltar para ficar mais didático. Olha, eu e o TDAHzão aí, mas vocês vão gostar porque didática sempre ajuda. Então eu vou pegar aqui. Certo? Peguei esses 2 bits ali dos 8 que eu tinha e eu vou falar o seguinte. Agora a gente vai falar que esses bits aqui vão pertencer à parte de rede. Mas fica comigo. Olha que doideira. Se eu não tenho mais 2 bits aqui no meu conjunto de 8, eu vou explicar como é que a gente vai fazer isso. Meus possíveis hosts diminuíram, né? Eu não tenho mais um octeto. Essa é a real. Eu não tenho mais um octeto aqui. Eu tenho agora para dispositivos, eu tenho apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Eu tenho 6. Então vamos fazer a continha aqui. 2 elevado a sexta menos 2. Né? Eu tenho agora 2, 4, 8, 16, 32, 64. 64 menos 2, 62. Né? Eu tenho 62 possíveis endereços IPs aqui nesta nova rede. Olha que loucura. Então, o que acontece é que você tem que tomar cuidado, porque o prefixo continua o mesmo ali em cima, o azul, porém, agora a gente tem menos possíveis hosts, mas a gente tem mais redes. Como assim? Agora eu tenho 2 bits a mais
para serem utilizados para identificar minhas redes, ou seja, eu subdividi uma rede grande em redes menores. Em quantas? Se eu peguei 2 bits, é só você pegar 2, eleva o número de bits que você pegou lá emprestado, 2 é igual a 4, certo? Eu tenho 4 sub-redes agora, olha que loucura. Olha que negócio fantástico. Eu vou poder atender essa rua, a primeira, a segunda, a terceira, e ainda vai sobrar uma. Eu posso pegar uma outra rua qualquer aqui, essa aqui é a quarta. Certo? Então aqui, ó, primeira rua ou primeira rede. Deixa eu colocar um vermelho aqui para ficar mais fácil. Essa aqui é a primeira rua, ou a nossa primeira rede, a segunda rua, a terceira e a quarta. Olha que loucura. Que mágica que você fez? Eu peguei bits emprestados da parte que eu ainda tinha de host, como eu não vou usar todos aqueles hosts, e ao invés de ter uma rede ou uma rua com 254 possíveis casas, eu vou ter 4 redes com 62 possíveis casas em cada rua. Olha que loucura. Legal, né? Como é que ficaria agora a identificação de cada uma das ruas? Então a rua azul ainda continuaria como sendo a primeira. Nós teríamos aí a primeira rua 192.168.1.0 é o endereço de rede, certo? Isso aqui é o endereço da primeira rua, de rede da primeira rua, ou seja, o CEP da primeira rua. E eu poderia ter IPs aqui, que seria esse 192.168.1.1, né? O primeiro, até o 254? Não, do 0. Eu não posso usar nem o 63, né? Que são 64 IPs possíveis, no fundo, eu já tirei os dois aqui, mas se vocês fizerem a conta que eu tirei os dois aqui, essa conta aqui, 2 elevado a sexta, seria 64. É que eu já tirei os dois aqui em cima, porque eu já eliminei o 0 e o 63. Por quê? O 0 vai ser o famoso rede, endereço dessa rede, né? O final 0, né? O ponto 0. E o ponto 63 vai ser o quê? Broadcast, BC. Pegaram a visão? Pegaram? Lá nessa primeira rede, ela vai do 1 até o 62.62. Essa é a primeira rede que ela vai ser utilizada aqui, ó. Legal? Tá, vamos partir para a segunda rede então agora, Diogo, que a gente já sabe quantos hosts que tem em cada rede. Então a primeira rede a gente já definiu. Agora vamos para a segunda rede, de 4, né? Tudo subdivisão do azul. Então essa aqui é a primeira. A próxima vai ser 192.168. Olha que doideira. Ponto 1. Ponto. Se o último IP aqui é 62, o 63 é broadcast BC. O 0 é rede, é o identificador, né, daquela rede. Ali em cima, era para ter mudado o tom de azul, não mudou. 63 aqui é o último, então 64 é o endereço de rede, na sequência aí. 64. Isso aqui é o endereço da próxima rede, que vai atender aquela rua ali, ó. Certo? E você pode ter do 192.168.1.65 até... E aí? Qual é o próximo número aqui? Você vai somar os 64 bits possíveis. Bem, se eu tenho o 64 como sendo o endereço de rede aqui, o 65 é o primeiro IP válido, certo? Tá aqui. Logo, o último IP válido aqui vai ser o 126, certo? É só somar 62, né? 126. É isso? É isso. É isso mesmo. 64 é o endereço de rede. 127.127 vai ser o meu broadcast, BC. 127. E o 64 é o endereço de rede. Faz parte do endereço de rede. 65 é o primeiro IP válido. E o 126 é o último IP válido. 127 é o broadcast dessa rede azul clarinha aí. Por quê? Porque eu tenho 62 IPs válidos. Do 1 ao 62, 62. O 0 eu não posso e o 63 aqui eu não posso, porque são endereço de rede e endereço de broadcast. Daquela conta dos bits que tinham sobrado, né? Sobraram 6 bits.
porque 2 eu emprestei para redes, para aumentar o meu número de redes. E lógico, se eu peguei o número de bits que eu emprestei para redes e elevei ele a 2, 2 elevado ao número de bits que eu emprestei, vai dar o número de redes que eu tenho, 4 redes. E o resto, o número de bits que sobrou para hosts, se eu pegar 2 e elevar o número de bits, que aqui é 6, vai dar 64. Né? 64 menos os 2, que eu não posso usar o primeiro endereço e o último, primeiro rede e o segundo broadcast, vai me dar 62 endereços válidos por rede ou por rua aqui. Então, a primeira vai do 1 ao 62, a segunda rede do 65 ao 126. Agora falta, a gente tem as 4, vou colocar as 4, mas vamos colocar aqui a próxima rede, que é para a terceira rua, que vai começar a rede, né, o endereço de rede vai ser o 128, uma vez que o 127 é broadcast dessa rede azul claro. Então eu tenho agora a rede 192.168.1.128. É um outro endereço de rede. Certo? Esse 128 aqui é rede dos IPs. Meu range de IP eu não posso usar o 128 porque ele vai virar parte do endereço de rede aqui. E eu tenho aqui dos 192.168.1.129, o primeiro IP válido, até o IP 190. Somando aqui 62, 129, 128, mais 62, 190, isso aí. 190. Então eu tenho aqui o 190 como sendo o último endereço válido deste range. E o ponto 191, o ponto 191 vai ser o broadcast dessa rede. Logo, essa rede aqui, ela vai atender aquela rua lá no fundo, a terceira rua. Vamos fechar a quarta rua? 192.168.1. Qual que é a próxima? 192, né? Com 191 aqui da última rede é o broadcast, então vai ficar 192. Esse aqui é o endereço da rede daquela rua, ou seja, o CEP identifica aquela rua ali, especificamente aquela rua. Então isso aqui vai ser o meu endereço de rede. Eu tenho do 192.168.1.193 até o último endereço válido aqui, que logicamente é o 254, né? Então eu tenho aqui o último válido, o ponto 254, e o broadcast 255. Esse aqui vai ser o BC, o broadcast. Beleza? Então assim, com isso, essa rede branca aqui vai ser usada lá no fundo. Tem uma outra rede que a gente pode usar lá no final. Olha que loucura, né? Com essa, saiu todas essas 4 filhas aqui, a rede 1, a rede 2, a rede 3 e a rede 4, são subdivisões dessa rede mãe aqui, ó. Porque do momento que eu emprestei bits, eu tirei bits desse último octeto e passei ele para o lado esquerdo aqui para redes, eu fui criando novos CEPs, novos endereços de redes, mas que são filhos desse endereço grandão aqui, do ponto 1. Olha, tanto é que o ponto 1, ele nunca muda, olha lá, ó. 192.168.1.0, 192.168.1.64, 192.168.1.128, 192.168.1.192. Muito legal isso, né? Muito legal. Pegaram a visão? Isso é subnetar, pessoal. Tá, mas e aí, Diego? Na prática, com aqueles lances dos roteadores? Na prática, vou mostrar para vocês. Agora, eu só preciso ter um roteador aqui, ó, na borda dessa, na entrada do condomínio, vamos dizer assim, né? Eu tenho um roteadorzão aqui na entrada do meu condomínio, aqui. E esse roteador, ele tem uma interface nessa rua principal aqui, ó. E ele tem subdivisões, essas aqui, ó, tá vendo? Logicamente falando, tá? Ele alcança todas as ruas. Por quê? Porque ele tem aqui nessa... É lógico que no fundo, vamos fazer melhor. Fisicamente falando, não é porque eu tenho outra rede que eu posso colocar tudo na mesma interface. Então, eu vou usar o mesmo desenho que eu tinha feito antes. Imagine que eu tenho agora aqui um roteador aqui, um roteador aqui e outro roteador aqui. Beleza. Certo? Tenho esses 3 roteadores agora aí. Fisicamente falando, de uma analogia aqui ainda, né? Outra analogia.
Vou seguir as cores que eu tinha. Eu vou pegar o azul. Esse azul aqui, ele vai ter uma interface com essa rede, que é a rede 192.168.1.0, certo? E agora, pessoal, inclusive já vou dar uma dica para vocês. Vocês lembram que eu estava o tempo inteiro falando, eu tinha os 3 primeiros octetos aqui, eu defini que ele seria a rede. E o último octeto aqui eu posso ter é o meu número de hosts. É daí que vem o famoso CIDR. A gente vai falar mais, mas é daí que vem essa notação CIDR. O que é isso? É quando você fala que essa rede é uma rede barra 24. Você nada mais está dizendo que você está usando os primeiros 24 bits para definir quem é host. Então, aquela rede inicial, que a gente subnetou ela, a gente dividiu ela em 4, ela era uma rede barra 24. Como eu tirei desses 8 bits daqui, ó, eu tirei 2 e passei ele para cá, né? Eu emprestei ele para a rede. Essa rede passa a ser barra 26, as redes, né? As novas. A mãe é barra 24, mas as filhas vai ficar barra 26, porque eu adicionei 2 bits lá. Então, se era barra 24, eu usava 24 bits para definir quem é rede. Agora eu uso 26 bits. Se vocês contarem da esquerda para a direita, eu usei os 3 primeiros octetos, que dá 24 bits, mais 2 bitzinhos aqui do meu último octeto, que era de host. Então passa a ser 26. Agora vocês já sabem, inclusive, por que tem o barra 24, barra 26, né? Esse tipo de notação. São os bits que são utilizados para definir qual é a porção daquele endereço que define quem é a rede, qual é o CEP, né? Naquele caso ali, dessa analogia que a gente vem fazendo. Aqui ficou bem legal, né? Falei que eu ia contar tudo para vocês na hora certa. Então essa rede é 192.168.1.0, agora barra 26. Antigamente ela tinha 254 IPs cada uma possíveis, agora ela só tem 62. Vamos seguir aqui. Eu tenho outra rede de outro tom de azul. Esse outro roteador aqui, ele tem uma interface nessa outra rede de tom de azul aqui, que tem o endereço 192.168.1. Lembra qual que era? 64 barra 26. Certo? Aí tem aquela história, o 65 é o primeiro, e a gente vai seguindo aí até o 127, né? Que é o broadcast, na verdade até o 126. Nós temos aqui o 64 como sendo o endereço dessa nova rede, da segunda, mais um tom de azul aqui para a próxima rede. Esse outro roteador aqui tem uma interface nessa outra rua, na outra rede, que agora ele tem o endereço 192.168.1.128, tá? E ele vai até o 191, certo? 192 já pertence a outra rua, no caso a outra rede. Então a gente tem aqui a 192 é a próxima rede. Aqui ainda a 26 também. E por fim, a última rede, a branca aqui, lá daquela última rua, essa interface aqui, ó, ela vai nos dar um endereço de rede 192.168.1.192/26. Então tá aí. Essas 4 redes são subdivisões da rede azul aqui, né? 192.168.1.0/24. Era assim, quando eu tirei bits daqui do último octeto, né, 2, e passei ele para ser considerados bits de redes, essa porção aqui, eu diminuí a minha porção de hosts e aumentei a porção de redes. Logicamente, as redes passaram a se tornar barra 26, porque a notação barra 24 diz qual é a porção de rede. 24 primeiros bits vai dizer quem é a rede. Agora que eu emprestei 2 bits que era do host para a rede, esse 24 passa a se tornar 26. Mas o número de hosts também diminui. Inicialmente nessa rede mãe aqui era 254, agora passou a ser 62 para cada rede. Então cada redezinha dessas daqui você pode ter até 62 IPs ou 62 casas. Aqui também até 62 casas. E aqui em cima também você pode ter até 62 casas, até o máximo, né? E lá em cima também na quarta e última rede até 62 casas. Certo? Ou 62 dispositivos de rede. Diego, ainda não vi a vantagem de fazer esse subnet. Bom, a vantagem é uma só. Vocês notarem que de um endereço de rede eu criei vários outros endereços de redes filhos. Isso significa que
Esse roteadorzinho aqui na entrada desse bairro, ele vai ter uma única rota. Quando ele quiser divulgar essas redes aqui para a internet, para o mundo, internet não, né? Mas para o mundo, para os outros bairros, para os outros países, ele vai divulgar a rede mãe. Ele vai falar assim, ó, olha, vamos imaginar que esse bairro aqui chama, vamos dar um nome aqui, ele chama, sei lá, Coffee Land. Coffee Land. Para chegar na Coffee Land, esse roteador aqui vai falar para os outros roteadores que estão aqui dentro dessa nuvem, que estão em outros bairros. Tá, você tem outros roteadores aqui. Ele vai falar o seguinte, ó. Eu conheço a rede 192.168.1.0/24. Ele divulga sempre a mãe, certo? E isso aqui vai embora para o mundo externo. Toda vez que alguém quiser chegar nesse bairro, entregar uma carta, ele vai enviar esse pacote com o endereço correto, lógico, ali da subrede, mas dentro dos roteadores que conectam os bairros, essa rede vai aparecer só a rede mãe. Por quê? Não precisa ficar divulgando as 4 redes. Ocupa espaço na tabela de roteamento dos roteadores, consequentemente ocupa memória, consequentemente ocupa tempo de processamento. Não precisa, eu só mando uma rede. Por quê? Quando chegar nesse cara aqui, que ele é o roteador de borda, por isso que a gente chama de roteador de borda, que ele está conectado com o mundo externo aqui, essa nuvem aqui é o mundo externo, ele sim sabe para quem entregar, porque aí sim você vai ter que ter conexão, lógica, né, entre eles aqui, ó, tá? Você vai ter que ter uma conexão entre eles aqui. Se tiver isso aqui, já vai funcionar. Vou colocar em vermelho aqui, né, porque um está conectado no outro. Legal, né? Galera, essa foi uma aula muito legal do subnetting, eu acho que deu para a gente mostrar tudo em relação a subnetting, a analogia do porquê a gente criar a subnet, e daqui para frente é a gente fazer subnet, subnetar, criar de uma rede maior, criar redes menores para atender, por exemplo, um projeto como esse. A gente tinha ali uma rua, no caso, a gente poderia considerar uma rede, e uma rua que atendia, poderia construir um X número de casas, tinha muito IP, né, um /24 ali nesse caso, agora já começo a falar para vocês de /24, /26, acho bem legal. Vocês já estão entrando no mundo de redes de computadores quando vocês entendem o que é um /24, o que é um /26. Eu já começo a falar com vocês e vocês vão notar que o nosso linguajar, nossas gírias vão começar a aparecer aqui. Essa de chamar do CIDR, né, de falar /24, você já sabe agora o que é. É a porção dentro de um endereço que diz para mim quem é a porção de rede daquele endereço, né, a parte que é a rede, que identifica o CEP daquela rua, e é bem legal isso, porque agora a gente já realmente é um divisor de águas dentro do curso, um divisor de água na vida de vocês, um divisor de água dentro desse contexto que a gente tem aqui de rede de computadores. É muito legal essas analogias, eu espero que vocês gravem, revisem, reassistam as aulas, tirem dúvidas comigo, mandem comentários, mas você já sabe para que serve o subnet. No fundo, se alguém perguntar para você, é para o uso melhor dos endereçamentos IPs e, consequentemente, para consumir menos memória também dos roteadores quando a gente for falar de roteamento. A gente ainda não falou ainda, mas você já dei uma entradinha, inclusive, em roteamento, para vocês entenderem o que vem por aí. Eu não preciso divulgar agora para o mundo as 4 sub-redes, eu divulgo uma única rede, a rede mãe, tá bem? Ocupo menos espaço também na tabela do roteador, menos tempo de processamento, tá? E muito mais organizado. Espero que vocês tenham curtido demais essa aula de subnet. Na próxima aula a gente vai falar de conversão de redes de binário para decimal. A gente vai fazer mais exercícios, tem que praticar, porque isso são, inclusive, exercícios de design de rede, de prova, tá? É uma matéria mais pesadinha, mas eu espero que com essa analogia das casas vocês não esqueçam e não tenham dúvidas. E se tiverem, perguntem. Fiquem com Deus, até a próxima aula.